A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo aí? Vou gravar esse vídeo, vai ser uma interligação com outro vídeo que eu fiz, para poder, eu vou fazer uma sequência de explicações sobre a segunda volta do Senhor Jesus, né? Mas mesmo assim, quem não acredita não vai acreditar. Jesus, lá na parábola do rico e do Lázaro, fala que nem que se ressuscitasse os mortos, algum dos mortos, e viesse falar para a pessoa ia acreditar. Então, cara, vai ter pessoa que não vai acreditar mesmo. Então, eu acredito nas coisas sobrenaturais de Deus. Quem não quer acreditar, cada um. Aqui é um canal de autoanálise e reflexão, sempre falo isso, não é uma imposição. Ninguém é obrigado a crer no que eu digo. Eu falo sempre para comparar o que eu falo com as escrituras, mas as pessoas não querem porque é incredulidade, né? Então aí fica, né? Eu não falo para crer em mim, eu falo para crer na palavra. Mas a pessoa vem, né, causar confusão. Mas vamos lá, vamos pro vídeo em si. Porque o diabo quer isso, ele é o autor da confusão, né? Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. Onde tem confusão, Deus não tá, é o outro que tá, né? O diabo, né? Ele quer causar confusão na mente das pessoas, para as pessoas não conhecer o resplendor da glória de Deus, entendeu? Então, e aí a pessoa não vai atrás de buscar a Deus para compreender, ela vai atrás de uma fé superficial. Então, fazer o quê? É um direito de cada um, né? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Caso você seja um cristão, ou pelo menos alguém que tem conhecimento bíblico, certamente vai reconhecer nas seguintes palavras, ditas pelo próprio Senhor Jesus e registradas por João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria pois dito. vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus. Logo em seguida pergunta Jesus para onde ele iria, pois os discípulos não sabiam. Como saber o caminho? Perguntou ele. E Cristo respondeu o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis, tendes visto. Esse trecho faz parte do capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João, mais especificamente os versos 1 ao 7. A cada dia que passa somos bombardeados com notícias terríveis envolvendo. Agora eu pergunto, como Jesus perguntou, tu credes nisso? Quem falou foi Jesus, tá ali. Tá os versículos ali, procure na sua Bíblia que tá lá também. Queres procurar? Tu credes nisto? Então, aí a escolha é sua de crer ou não crer. Livre-arbítrio, meu irmão, minha irmã. Aí a escolha é sua. Pode discordar aqui, ó, da palavra de Deus, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, né? Credes tu nisto? Guerras, destruições, problemas climáticos e todo tipo de absurdo e tragédia. O pensamento mais comum tá falando que Jesus não vai voltar. Pensamos que estaríamos prestes a encarar o fim dos tempos. Um outro ponto importantíssimo e totalmente fundamental que Cristo deixou profetizado sobre a sua volta é que ninguém saberá o dia e muito menos a hora exata em que ele voltará. Mas isso deixou é dito sinais. por Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que acompanha dizendo que justamente por esse fato, todos precisam estar vigilantes e preparados a todo momento. A orientação de Cristo... haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, e enganarão a muito. Um desses é que fala que Jesus não vai voltar. A Bíblia diz que Jesus ia preparar lugar e ia buscar a gente para onde nós estivermos. Irmãos, pensa, suponhamos que Jesus não vai voltar fisicamente. Você morra, você entregou a vida para Jesus. Tudo bem, ele te buscou espiritualmente. E daí? Você vai para o céu. Agora, se você não entregar a vida para Jesus, para onde vai o seu espírito mesmo? Porque aí, entendeu? Então, mesmo que tenha esses hereges que falam que Jesus não vai voltar fisicamente, que a Bíblia diz que todo olho verá, mas não vai. Então, tudo bem. Jesus não vai voltar fisicamente, mas você morre. Para onde vai o seu espírito? Algum lugar vai, volta a Deus. E Deus vai direcionar para onde? A Bíblia diz que quem fez o bem vai para o destino eterno.
o seio de Abraão, que é o paraíso, é junto de Deus. Quem fez o mal vai para a condenação eterna. Isso é a Bíblia que diz. Vai comparar lá. Então, não venha falar que eu sou mentiroso se você não pegar a Bíblia e mostrar para mim que não tem isso na Bíblia. Se você provar que não está escrito isso na Bíblia, aí eu me conserto. Se você vir com choromelo e achismo, não vai me convencer. Suma da minha vista, porque não vem com argumento aqui fajuto. Você tem que vir com argumento bíblico. Se você é um ateu, se você é qualquer outro, não adianta você causar aqui no meu canal, querer inventar conversa, que aqui você comigo não vai ter vez. Certo? Eu vou te respeitar, vou ser educado, mas eu vou te arrebentar na Bíblia. Então não se atreva. Se você quiser me contestar, me conteste biblicamente. Se você provar para mim que não tem esses versículos na Bíblia que dá volta do Senhor Jesus, aí eu peço perdão a vocês. Porque aí eu estava enganado. Ou então eu sou mentiroso mesmo. Entendeu? Então vamos lá. Todos estejam em paz com Deus, prontos a todo momento para a volta do seu filho. Ainda falando sobre profecias, existe um livro da Bíblia que é totalmente dedicado justamente ao fim dos tempos. E não à toa ele se encontra como o último livro das Escrituras Sagradas. Estamos falando, é claro, de Apocalipse, escrito por João. Ao contrário do que normalmente associamos a essa palavra, o significado da palavra Apocalipse em nada tem a ver com destruição, morte, menos ainda com qualquer tipo de medo ou temor. Apocalipse significa literalmente revelação, o que faz referência às visões que João teve por intermédio de Deus. João foi escolhido para presenciar os eventos futuros ao tempo em que ele vivia, incluindo a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento divino e a renovação da criação com novos céus e nova terra. Para todos que creem em Cristo, essa é, na verdade, uma das melhores notícias possíveis. Estou deixando bem enfatizado e bem claro aqui, para não falar que é eu que estou dizendo. Ele está relatando, eu estou embasando meu vídeo com ele, e ele está pondo os versículos lá. E tudo que ele está falando está de acordo com a Bíblia. Agora, se você discorda, vai comparar lá. Agora, se você é um ateu, é o direito seu de querer ser ateu. Ninguém pode te obrigar a ser cristão. Ninguém pode te obrigar a ser católico. Ninguém pode te obrigar a ser evangélico. Ninguém pode te obrigar a ser espiritista. É uma decisão particular de cada um. A gente prega a palavra aqui porque é uma missão que Deus nos deu para a pessoa se converter a Cristo. Se a pessoa quiser. Se não quiser, escolha o caminho que quer. Você me perdoa de estar falando assim, irmãos? Não estou nervoso, não estou nada. Eu falo assim porque eu tenho que ser enfático, porque esse assunto aqui, porque Jesus combateu os hereges, os falsos profetas. É por isso que eu estou falando assim, tá? Porque vem falsos profetas no meu canal querendo bagunçar aqui, confundir a mente das pessoas. Se você não crê, não entre nem no canal, porque é o canal cristão aqui. Entendeu? Não é o que eu esteja pedindo de nenhum entrar no canal. Mesmo que não creia, que ainda não é convertido, de repente se converte. Mas se você quiser me refutar, então você não sendo cristão, sendo ateu, aí você não vai usar a Bíblia. Então não vai adiantar que você não vai me convencer. E no meu canal, muitos falam que eu estou mentindo. O José aí que comentou falou que eu estou mentindo. No meu canal eu vou continuar pregando as mesmas coisas. Então você vai ter que estar no meu canal e ouvir o que eu pregar. Então você não quer ouvir? Então não ouça. Não entre no canal. Ué, ninguém está obrigando. Eu apontei arma para você, pus faca no seu pescoço. Você entrou porque você quis no canal. Ora, ué. E em nada é necessário temer sobre o Apocalipse. Apocalipse é um dos livros mais complexos e difíceis de se ler em toda a Bíblia. Caso você tenha interesse em ler, sendo um cristão professo ou não, por curiosidade, a indicação é que tenha algum material de estudo auxiliar para orientá-lo nas interpretações mais corretas a respeito desse texto. Mesmo assim, após anos de estudos desses textos, os cristãos de hoje ainda divergem em certos pontos sobre esse texto. Nesse livro é citado um período de 1000 anos, que em alguns estudos é citado como milênio. Isso corresponde ao reinado de Cristo, que no fim dos tempos durará por todo esse período. A questão é que apesar disso ser uma profecia relatada por João e inspirada a ele por Deus, os cristãos de hoje divergem em 4 interpretações principais. Esse vídeo é bom, irmãos e irmãs, por quê?
Porque ele entra em vários temas. Ele vai entrar no tema que era o vídeo que eu queria fazer, só que em temas separados. Só que aí é bom porque ele já fala de todos os temas aí. Então ele já entra no pré-milenismo, no amilenismo, e aí ele vai explicando o significado disso tudo. No pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, no mid-tribulacionismo. Porque tem essas vertentes, essas linhas de interpretação, entendeu? Mas se você tiver, mesmo que você tenha ali diferente de interpretação sobre o arrebatamento ou o reino milenial de Cristo, desde que você esteja preparado para que aquilo que você entende, vamos supor, se você se considera um pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes de acontecer todo a balbúrdia aqui na terra, todo o inferno aqui na terra, se você crê assim, mas se você crê, mas se prepara para que se você estiver errado, você tem a condição de suportar o tempo, aí sim. Agora, se você crê assim e não se prepara, meu irmão, cuidado, que você pode, entendeu? Então, você tem que, a linha tem que ser respeitada. Isso não vai tirar a sua salvação se você se preparar. Agora, se você não se preparar, aí é que está o perigo. Sobre o que isso quer dizer. Pois bem, a primeira interpretação é chamada de pré-milenismo histórico, que entende o texto como o seguinte: Jesus Cristo retornará fisicamente à Terra antes desse período, onde reinará literalmente por 1000 anos. Ele governará trazendo um tempo próspero de paz e, ao final desses 1000 anos, os incrédulos e os ímpios serão julgados e, após isso, surgirá um novo céu e nova terra. É o que eu creio. Por quê? Essa é a linha que acredita assim, ó. Jesus vai voltar depois da grande tribulação que vai ter para provar os habitantes da terra, que isso está escrito em Apocalipse, tá? Eu não vou ficar citando o versículo aqui, eu não decoro o versículo, irmão, eu decoro a história, o contexto. E mesmo que eu citar, essa pessoa vai tirar do contexto. Então vá lá, seja esforçado, se interesse e leia o livro, porque o livro tem 1h e 28 minutos, dá para ler. Você vai lendo aos poucos, não precisa ser ler tudo de uma vez. Põe a sobrinha lá, põe aquelas cordinhas lá, onde você terminou, e depois você começa. Entendeu? Então, tá em Apocalipse, que Deus vai mandar aprovação para provar os habitantes da terra. E quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Na oração, na busca por Deus, na leitura da Bíblia e tá vigilante. É essa a perseverança. Entendeu? Não é pela sua força, é pela sua intimidade, por você buscar a Deus e estar atento aos acontecimentos do mundo e os sinais que vão vir para mostrar que Jesus está às portas, ou mostrar que já o sistema do anticristo já opera e as guerras estão aí, as pragas, os sinais que Jesus descreveu em Mateus 24, entendeu? Esse mesmo pensamento que é chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Essa visão também carrega a ideia de que a volta de Cristo é anterior ao período conhecido como milênio, sendo acompanhada anteriormente pelo arrebatamento dos salvos. Entre esse momento e a volta de Cristo, propriamente dita, existirá um período de grande tribulação na Terra, e após isso, Cristo estabelecerá o governo literal de 1000 anos. O pensamento seguinte é chamado de amilenismo, e tem a ideia de que o milênio é agora, nesse exato momento. Para os amilenistas, o milênio não corresponde a um período de literalmente 1000 anos. Isso, eles pensam, o amilenista pensa que Cristo já está reinando aqui através da igreja e espiritualmente. Só que aí tem um detalhe. Cristo falou que o governo de 1000 anos deles na terra seria o governo de justiça e paz, a paz verdadeira, não a paz que o anticristo vai vir. Antes de tudo vai vir o anticristo. Antes de Jesus ir, veio o anticristo. É o cavaleiro branco, o primeiro cavaleiro branco do Apocalipse. Muitos pensam que esse cavaleiro, o primeiro cavaleiro é Jesus. Não é, porque Jesus está abrindo o selo. Ah, mas Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Sim, irmão, mas você não pode tirar do contexto as coisas. Você tem que saber ler o texto com o seu contexto. Ali, Jesus está abrindo o selo e ele viu o cavaleiro branco. Ele vai enviar ele mesmo, certo? E a gente sabe que o anticristo tem que vir. Ué, e Jesus vai destruir o anticristo. Então esse é o contexto. Como é que Jesus vai destruir o anticristo se ele veio primeiro? Entendeu? Então ele veio primeiro, arrebata a igreja, depois o anticristo vem. É esse que acredita os pré-tribulacionistas. E o amilenista, ele acredita que a igreja já está reinando, Cristo já está aqui, espírito, mas é engraçado que não está habitando justiça aqui.
Cristo falou que no reino milenial ia habitar a justiça. Aí é estranho, né? Ah, não, a justiça está dentro de cada um de nós. Vem com essa. A ver com todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que continua reinando e governando a sua igreja durante todo esse tempo. O milênio se encerra justamente com a segunda vinda, onde será seguida pelo julgamento final e a criação do novo céu e nova terra. Por fim, existe o pensamento pós-milenista, que defende a ideia que a segunda vinda de Cristo acontecerá após o milênio e que pode ser tanto simbólico quanto literal, e diz respeito a um tempo onde acontecerá grandes avivamentos, conversões de um grande número de pessoas em curtos espaços de tempo, e o evangelho se espalhará ao ponto de influenciar a paz em todo o mundo. Tá, agora me explica. Você tem que fazer a conexão entre os livros de Apocalipse. É o que eu estudo com o presbítero André Chances, ele ensina muito bem isso daí, apesar dele ser religioso, mas ele fala totalmente de texto e contexto. E qual texto e contexto? Tem o texto... qual que ele chama? Texto imediato, que está próximo, ele é o texto da própria carta que você está lendo, ou do próprio livro, e o texto distante, que está em outros livros, que um livro se conecta com o outro. Então, você pega Apocalipse, aí você vai para 2 Tessalonicenses. Paulo falou que lá estavam pregando na época de Paulo, que Cristo já tinha vindo. Ele falou, irmãos, de maneira nenhuma ninguém vos engane, porque a vida do Senhor não vai ser assim. Antes que venha a apostasia, antes da vida do Senhor, olha o que Paulo está falando que tem que vir. Antes que venha a apostasia, que é a desistência da fé verdadeira, e se revele o filho da perdição, o filho do pecado, o homem da perdição. O homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se aceitará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que templo ele vai se aceitar? Em 2. Um, no templo, que somos nós, porque ele vai desvirtuar muita gente. Então, em vez do Espírito Santo habitar dentro dessa pessoa, o que vai habitar é o Espírito do Anticristo. E a outra, tem que se construir o templo de Jerusalém, que já está os utensílios lá, para construir até as novilhas vermelhas que eles precisam, para fazer tudo a ritual lá, já está lá. Então só falta construir o templo, entendeu? O que vai ser construído quando tiver o acordo de paz, para o anticristo se assentar e profanar o templo, entendeu? E isso não aconteceu ainda, entendeu? Então tem que vir a apostasia já está aqui. Já tem muita gente dando ouvido a espírito enganador e doutrinas de demônio. Então já está desviando da fé genuína. Evangelho da prosperidade financeira, tudo aí é doutrina de demônios, entendeu? Que o cristão é reconhecido por quanto ele é próspero, doutrina de demônio, entendeu? E está dizendo, vou ter coceira no ouvido, e vou amontoar doutor para si, conforme seu próprio desejo. Eu quero ouvir o que eu quero, então vou buscar doutores que falam o que eu quero. Isso é apostasia, já tem no mundo, certo? Então agora só falta o anticristo se revelar, porque ele já está no mundo em pessoa. Ele não é só o espírito que está. Agora, nesse tempo aqui, ele já está. Só ele não se revelou. Ele vai se revelar quando assinar o acordo de paz. Quando você vê, e já está aí, porque o Donald Trump já foi eleito, né? Então o Donald Trump é outro, igual o Lula. Quando eu profetizei que o Lula ia ganhar, porque ele faz parte da agenda agenda 2030. Entendeu? E ele faz parte da agenda anticristã, o Donald Trump. E esse negócio, pare de brigar com o direita e esquerda, que isso é tudo fraude, que isso é tudo uma manipulação, porque o anticristo, ele vai usar as duas vertentes para estabelecer o governo dele. Então não é política, é Deus. Você tem que buscar a Deus, não é direita e nem esquerda, entendeu? Isso é uma manipulação para enganar o povo, para o povo tirar a sua concentração na palavra do Senhor e ficar brigando entre si, entendeu? As duas não prestam, nem direita nem esquerda, certo? E só que o anticristo, ele vai iludir a pessoa, porque ele vai mostrar a esquerda demoníaca, porque ela é demoníaca, mas vai pôr os olhos da pessoa para a esquerda, enquanto ele está trabalhando para o anticristo vir através da direita, entendeu? Então o Donald Trump é da direita. Então ele vai usar, vai estar lá o Elon Musk com ele, que é fabricante de chip das tecnologias, porque o anticristo vai necessitar da tecnologia para controlar as pessoas,
controlar o mundo todo, certo? Sem a tecnologia ele não controla todo mundo, certo? Nem vai controlar financeiramente, porque para controlar financeiramente ele precisa da tecnologia avançada. Então, aí ele precisa do Elon Musk, certo? Mesmo que o Elon Musk inconscientemente tá lá, dizem que o Elon Musk vai se converter, se vai eu não sei, mas eu creio que ele vai. Só que depois que ele enxergar que tudo que ele está usando é a favor do mal, aí pode ser que ele se converta. Mas o Elon Musk não é o anticristo, tá? Agora, tem um ali que tá entre o Donald Trump e o genro dele, que ali é perigoso, certo? E tem o Mahdi que vem de lá dos muçulmanos. Então, para mim, o anticristo pode ser 2 figuras. Só, não tem mais nenhum para mim, na minha opinião. Os outros que listaram como anticristo aí, para mim, não entra de acordo dentro da profecia bíblica. Então é ou o Mahdi, que veio do Islã, ou o Jawed, que ele tem a descendência judaica, tá? Que tá ali com o Trump e o Elon Musk, os 3, ó, juntinho. Entendeu? Ó, abre os olhos espirituais, irmão. Vai estudar, para você não ser pego de surpresa. Fica acreditando aí que Jesus não vai voltar nessas teorias demoníacas, sendo que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e mesmo que ele não volte em carne, vamos supor, que nem eu falei, se ele volte em espírito, se você entregou a vida para Jesus, você vai para o céu, verdadeiramente, você entregou verdadeiramente, certo? Você tem que descansar, você não tem que ter medo da grande tribulação, entendeu? Você tinha que ter medo se você não entregou a vida para Jesus, aí você tem que ter medo mesmo, porque vai vir o juízo de Deus. Entendeu? Eu não tenho medo do anticristo, eu tenho medo de Deus. Mesmo que o anticristo venha perseguir a gente, eu tenho temor de Deus. Porque, diz o ditado, se você como que se fala? Se você cair na mão dos homens, Deus te livra. Se cair na mão do diabo, Deus te livra. Agora, se você, diz a carta do Hebreu, cair na mão de Deus, quem te livra de Deus? Entendeu? Porque Deus é o soberano. Entendeu? A horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Entendeu? Então, aí. Se encerra com a volta de Cristo Jesus, que traz o julgamento e a consumação dos séculos. São muitas as supostas evidências de que as coisas estão caminhando para o fim, seja qualquer uma das 4 olhe pro mundo, como o mundo está. Decidir adotar ou mesmo qual dessas faz mais sentido para você. No mesmo capítulo do livro de Mateus que comentamos, de número 24, o próprio Cristo nos alerta sobre a vinda de falsos profetas, que usarão o nome de Jesus para enganar a todos. Isso é dito no verso 24 do capítulo 24, que diz o seguinte, através das palavras de Jesus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. O próprio Cristo mostra e alerta sobre esse fato. Pessoas se levantarão e dirão que estão em nome dele, ou mesmo que são o próprio Cristo. Esse tipo de situação é uma cilada que todos nós precisamos estar muito atentos. Cristo prega que o seu retorno será repentino, glorioso e totalmente inconfundível para todos. Todos contemplarão a sua glória, e esse é um fato afirmado pelo próprio Filho de Deus. Não será oculto por nada, e muito menos ele irá se revelar para somente um grupo específico. Da mesma forma, surgirão pessoas que todo olho vai ver, até os incrédulos, até os quantos ultrapassaram, está na Bíblia. Entendeu? Os filhos daqueles que mataram Jesus, a geração dos filhos dele, vão ver Cristo. Se vai ver, se todo olho vai ver, como é que vai ser invisível? Entendeu? Então, você já quebra essa teoria de que Cristo não veio, ou que vem num corpo invisível. E mesmo que vem invisível, rapaz, se você entregou a vida para Jesus, você vai para o céu. Se você não entregou, você não vai. Não adianta. Não vai ter inferno, não vai ter céu. Isso daí é uma mentira deslavada. Acabou de falar. Vai vir falsos profetas, falsos cristos. Quanto Cristo de lá para cá já não veio? Eu vou fazer um vídeo sobre esses cristos que vieram e já morreram. Falar, cara, Cristo, só o anticristo, o Henrique Cristo que tá vivo lá, o comediante, né? Falou que era Jesus. Mas já teve o anticristo russo, já teve o anticristo da Islândia, já teve o anticristo já mexicano, já teve vários que disseram que era Cristo e morreram.
de Cristo, mas suas palavras não acompanham em nada que Jesus nos deixou através das Escrituras. Esse é um sinal que cabe a nós entender. Precisamos ficar muito atentos de que existem falsos profetas que falam sobre Cristo e seu Evangelho de maneira deturpada e que podem confundir até mesmo os salvos. Ainda nesse mesmo capítulo, o verso 6 diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vejam, não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Cada dia que passa, ouvimos, lemos nos jornais, na internet, notícias terríveis sobre guerras, conflitos absurdos ao redor de todo mundo. Quanto mais o tempo passa, mais a vontade humana e o pecado toma conta. E desastres como esses são sintomas terríveis das decisões pecaminosas dos homens, que se voltam cada vez mais contra Cristo Jesus. Então, não se assuste, como disse Cristo, é assim que vai acontecer. Mas esse ainda não é o fim. O verso 9 continua dizendo o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Essa fala de Cristo tem a ver com a perseguição que os cristãos terão de enfrentar ao longo do tempo. Já está acontecendo. Cada país, irmãos, entenda, vai passar um tipo de perseguição. A maior perseguição vai ser do povo islâmico contra os judeus, certo? O epicentro da grande tribulação vai ser lá na Judéia, mas só que vai se espalhar pelo mundo, certo? Mas o terror maior vai ser lá. Então, lá eles vão perseguir fisicamente, vão matar, vai ser também na China, na Coreia. Na Coreia tem lei de ditador lá, na China também, não pode ter Bíblia lá. Estude, busque aí. Por isso que fala para você estar vigilante, para você não ser enganado, porque o Jesus vai vir como ladrão de noite, ele falou. Ninguém sabe o dia e a hora. Quando der, no piscar de olho, Jesus volta. Então, que acontece? Ele falou que vai... Como que ele falou? Que tem que acontecer as guerras e não é o fim. Quando vier peste, mas quando o evangelho do reino ser pregado a todo o mundo, aí vai vir o fim. Porque mesmo que o mundo não se converta, mas se converta uma parte de pessoa, mas outras não, mas ela não vai poder dizer que Deus foi injusto, porque Deus mandou os profetas avisar. Se elas não creram, aí, problema delas, é livre-arbítrio, entendeu? Acontecido há algum tempo. Apesar do Brasil ser um país em que podemos livremente prestar qualquer tipo de culto, e isso é um privilégio que todo cristão deve agradecer a Deus todos os dias. Infelizmente, essa não é a realidade em todos os lugares do mundo. E mesmo em situações assim de perseguição, é preciso entender que sofrer e morrer em nome de Cristo é uma glória, é uma honra. É uma honra. Jesus morreu por mim, pagou meu pecado na cruz. Eu amo Ele não só por medo de ir para o inferno. Eu amo Ele porque Deus deu seu único filho. Você entende o que é isso na plenitude? Para pagar o meu pecado. Ele veio morrer por mim ainda quando eu era pecador, sem merecimento algum, certo? Então por isso eu amo a Cristo e eu quero todo dia que o Espírito Santo habite em mim, que o Espírito da palavra do poder de Deus me guie para andar nos caminhos dele. Mesmo que eu seja perseguido, irmãos, vocês não sabem a perseguição que eu sofro no meu trabalho, porque eu ensino as pessoas a buscar o direito dela, porque as empresas fraudulentas enganam as pessoas, tá? Eu ensino isso, eu sou perseguido, eu sou punido e até demitido, às vezes de funcionário, ou eu sou obrigado a pedir conta. Porque eu não me curvo para a injustiça desse mundo, certo? Deus me chamou para a justiça. Eu não tenho medo de perder emprego por causa disso, eu não tenho medo de nada. Deus me deu espírito de ousadia e de coragem, Ele me deu uma missão. E eu vou cumprir a missão à risca, Ele vai me capacitar. Eu não temo homem nenhum, eu não temo sistema da besta nenhum, e eu só temo a Deus. Certo? Então pode se levantar o inferno na minha vida, porque é Deus que vai me dar força e poder, não só a mim. Vários irmãos de Cristo espalhados pelo mundo estão nessa missão, e missão maior do que a minha. Eu sou um pequeno membrozinho, mas Deus fala que mesmo pequeno membro é necessário para o funcionamento de todas as juntas do corpo, entendeu? Então, e Deus dá a maior honra para o pequeno membro, entendeu? Então, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Então eu sou o cristão verdadeiro, não me envergonho de falar em qualquer lugar que eu vou, porque Jesus falou, os tímidos não entrarão no reino do céu. Não tenho medo do que os outros pensam sobre mim, porque eu sou cristão. Não, vou supor, se eu tô
com uma companheira, aí a companheira fala assim, não, para você ficar comigo você tem que abrir mão da sua fé em Cristo. Não, então pode ir embora, porque eu não abro mão da minha fé, por nada nesse mundo. Jesus morreu para pagar meu pecado, por mim, porque Ele me ama. Então eu amo a Deus com toda a minha força, eu não amo igual Ele me ama, porque o amor dele é maior que o meu. Mas eu vou em busca da minha salvação, e vou ajudar os irmãos que querem ser salvos. Agora, aqueles irmãos que não que quer continuar no erro, que fica aí falando bobagem para mim, então, cada um escolhe o seu caminho, irmão. A minha parte eu estou fazendo aqui. Ninguém está pedindo para acreditar em mim. Eu sempre falo, vai comparar com as escrituras. Ah, irmão, você está interpretando errado. Então tá bom, irmão. Você quer que você acha que eu estou interpretando a Bíblia errado? Então tá bom, fica com a sua interpretação que eu fico com a minha. E pronto, assim. Não vou ficar chateado com isso. Agora, quando você vem no meu canal me ofender, aí já é outra história. Mas mesmo assim eu não fico chateado, não. Mas eu tenho que esclarecer aqui os irmãos para esses irmãos que criam confusão, que é o espírito do anticristo, não fazer a mente dos outros irmãos para desviar os irmãos da fé genuína. Entendeu? É isso. Contente. Vamos ler agora os versos de 10 a 14 de Mateus 24. Preste bastante atenção. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Já está acontecendo. Todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí, ó, tô mentindo, tá tudo na Bíblia ali, ó. Isso daí que ele pôs são os versículos que tá na Bíblia, certo? Desculpe a minha exaltação, irmão. É que eu me revolto com os falsos profetas, entendeu? Eu me revolto com quem vem querer pregar heresia, falar heresia e desvirtuar os irmãos genuínos e sinceros, que estão no caminho do Senhor, buscando o Senhor genuinamente. Entendeu? Porque Jesus também se revoltou. É a ele que vem de Deus. Jesus derrubou a mesa dos cambistas, chicoteou todo mundo, falou, raça de víboras, hipócrita, vós sois filho do diabo. Foi Jesus que falou. Vai ler no Evangelho de Mateus, vai ver em Lucas, vai ver em Marcos, se eu estou inventando, tá? Mas as pessoas sabem que eu não estou inventando. Se você não quer crer na Bíblia como palavra do Senhor, é o direito seu. Mas não venha falar que eu estou mentindo, porque está lá na Bíblia, certo? Então pronto, falei. No seguinte trecho: o amor se esfriará, a maldade aumentará, e isso está relacionado ao conceito mais fundamental e básico. As pessoas perderão a compaixão, o amor uns pelos outros. E o que isso quer dizer na prática? Simples: mais violência, mais injustiça. A indiferença crescerá cada vez mais. E cada vez mais os corações dos homens vão se tornando frios e duros. Apesar disso parecer uma notícia ruim, buscar bens materiais, riquezas aqui na terra. Não juntais tesouro na terra, onde a taça ferrugem corrói e os ladrão roubam. Juntar tesouro no céu. Qual que é o tesouro que você junta no céu? É as boas obras, é a caridade, é a bondade. Entendeu? Quando Deus permite uma pessoa enriquecer, é para contribuir, ajudar os necessitados, sem querer nada em troca. Não é para você ajudar visando que você vai recuperar 3 vezes mais, como faz os falsos profetas, tá? Na verdade tem que ser dita, e creia quem quiser crer, ouça quem quiser o que o Espírito diz das igrejas. Quem não quiser ouvir, não ouça, tapa os ouvidos, tenha coceira, vai amontoar doutores para si, vai lá, entendeu? É a escolha de cada um, entendeu? Ninguém está obrigando ninguém a nada aqui. O nosso trabalho é apontar para Cristo, é apontar para a palavra da verdade, é levar a salvação eterna para a pessoa, é abrir os olhos espirituais porque está acontecendo no mundo, para que ninguém se perca. Agora, se a pessoa não acredita e quer se perder, ninguém está obrigando, não. Aqui não é nada obrigatório. Meu canal não é de imposição. Eu estou tentando ajudar, eu estou negando a minha vida, negando coisas, prazeres, mudando para levar, servir pessoas para a salvação. É isso que eu estou. Se você não acredita em mim, no meu chamado, você não é obrigado a acreditar. Siga a sua vida. É muito importante lembrar as palavras do próprio Cristo no verso 13. Aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. A esperança do cristão não pode estar em qualquer outro lugar senão em Cristo. Então, caso seja essa sua fé, esteja em paz com Deus, pois a qualquer momento Jesus pode retornar e não se preocupe, todos saberão quando isso acontecer. Agradecemos mais uma vez a sua companhia, sempre tão especial. Mas antes, peço que você deixe os seus comentários,
sobre o tema, sobre as suas esperanças, as suas expectativas. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo certinho, de acordo com o que está na Bíblia, ele falou. Vamos lá. Ó, irmãos, vocês me perdoem, às vezes eu falo, eu sou mais enérgico, né? Mas os pregadores de Deus são assim. Tem hora que ele vai pregar de uma maneira mais mansa, mais apaziguada, mais relaxada e vai até descontrair um pouco. E eu faço isso também em alguns vídeos, quem me acompanha nos meus vídeos sabe disso. Mas tem hora que nem Jesus 6, Isaías 6, o profeta Isaías, Jonas 6, ele deu palavra de juízo para as pessoas. Ele não foi brando não. Olha, se arrependam, porque o juiz está às portas. E ele vai vir com juízo. Entendeu? Não é para assustar a pessoa, é para a pessoa olhar para dentro de si, olhar para a sua maneira de viver e enxergar as suas condutas para ela se converter antes que seja tarde. Entendeu? Porque eu também já andei no pecado. Eu também ainda peco, mas não que nem antes. Todos nós estamos na mesma condição, somos pecadores, precisando de um salvador da nossa alma. Entendeu? Mas eu não vivo mais em pecado, eu fui liberto. Entendeu? Eu fui justificado por Deus. E agora eu não sou escravo do pecado, eu peco e todos nós pecamos e eventualmente escorregamos. E aí confessamos o pecado para Jesus interceder por nós junto ao justo juiz que é Deus, Deus o Pai, e nos purificar pelo sangue dele, entendeu? Agora, se as pessoas vivem pecado, aí sim, aí ela tem que se examinar. Eu me examino todos os dias, será que eu estou no caminho certo? Deus confirma para mim, você está, meu filho. Quando eu não estou, quando eu estou errando, Deus me puxa a orelha e fala, ó, você desviou do caminho, você está errado, você tem que se consertar, porque eu estou voltando, entendeu? Então a gente tem que se santificar, irmãos, entendeu? Já não tem mais muito tempo não, cara. Muita gente fica zombando, que a palavra disse, né, que vão vir zombadores, escarnecedores, zombando da vinda do Senhor. Deixa zombar esses daí, a hora que ele colher, porque agora é fácil. Depois, quando a giripoca gemer, aí, ai, vem me tirar daqui. Vai ficar dando histeria, né? Ué, você teve chance, você vai fazer igual o rico e do Lázaro, do mendigo? Você vai deixar acontecer, você vai pagar para ver? Você não está vendo sinais não? As guerras, tudo que a Bíblia está falando está acontecendo. Guerras, rumores de guerra. E quando a gente fala isso não é para assustar ninguém. Porque eu não estou assustado, eu estou vendo essas coisas aí, mas Jesus falou que é necessário que tudo aconteça. Porque ele quer provar os habitantes da terra, para separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Porque tem cristão falso. Tem falso profeta, tem falsos cristos e tem falsos cristãos. Então, os anjos do poder de Deus ouvir e separar quem é verdadeiro e quem é falso. Então eu estou descansado, porque eu descanso no Senhor, entendeu? Eu estou andando, eu já fiz muita coisa perversa lá atrás. Hoje eu estou andando no caminho da justiça e Deus sabe disso, certo? Então nenhum homem vem me acusar que eu não aceito. Pode me acusar à vontade, eu não vou ficar com raiva desse cara que me acusa. Eu oro por ele para que ele se converta, porque se ele não se converter, eu vou fazer um vídeo o que acontece com os injustos. Que se continuar caluniando os outros e injustiçando, não sou eu que estou falando, é a palavra, vai ter a paga. Então, aquele que é justo, justifique-se mais ainda, ande no caminho da justiça. Aquele que é injusto, seja injusto mais ainda, porque vai pagar a sua injustiça. Vai ter, a conta vai vir, Deus vai cobrar. As pessoas pensam, Deus, ó, você engana, eu digo não é você aí, tá, irmão? As pessoas enganam os outros, engana a si própria, mas Deus ninguém engana. Deus consegue olhar dentro de cada intenção. Então eu estou tranquilo, eu estou em paz. Minha mente antigamente não vivia em paz. Hoje eu vivo com a minha mente deitada no travesseiro em paz e durmo em paz. Agora eu quero ver quem anda na justiça, na mentira, na calúnia, na difamação, no fuxico, e ainda distorce as coisas e fala que é os outros que é assim. Porque Jesus foi acusado de expulsar demônio através de Beelzebul, certo? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, tá? Jesus foi cuspido, Jesus foi caluniado e os apóstolos também. Não vai acontecer. Jesus disse, o servo não é maior que o seu senhor. Então, nós que somos servos, nós vamos passar pela mesma coisa que Jesus passou e os apóstolos. Não vai ser a mesma coisa que Jesus passou, mas que os apóstolos passaram. Passaram sim, porque Jesus foi crucificado. A gente não vai chegar a ser crucificado, mas a gente pode ser perseguido,
fisicamente, pode ser perseguido psicologicamente, pode ser impedido de comprar e de vender, porque a gente vai perder emprego. E sem emprego a gente não compra, não vende. Por quê? Porque você fala da verdade, você prega a verdade, você confronta o sistema. Então aí você vai ser perseguido, entendeu? E você tem que negar suas vontades para herdar o reino do céu. Então você não tem que ter medo da perseguição. Você tem que ser guerreiro de Cristo e ir para cima. O verdadeiro cristão é assim. Não é enfrentar os outros, ficar provocando os outros. Não é isso que eu estou falando, né, irmãos? Eu estou falando, quando você for atacado, você tem que se defender com a palavra. Você tem que, quanto mais você é atacado, mais você tem que pedir força a Deus para resistir e não ter medo daquele gigante que se levanta na sua frente. Davi derrotou Golias, e Davi era um pequenininho, mas com a sabedoria de Deus, não com a força física. Os brutos vão usar a força física, só que eles vão ser derrotados, porque Deus, com a sabedoria de Deus, vai ajudar os seus santos a vencer os brutos, entendeu? Então deixa os brutos lá com a brutalidade deles. Entendeu? Então, obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas e se inscreva quem não é inscrito, quem quiser se inscrever, tá? E bem-vindo aos novos inscritos. Se quiser, quem quiser continuar, eu não estou aqui pregando para juntar quantidade. Deus não quer quantidade, Deus quer pessoas genuínas que se convertam genuinamente. Não adianta ter um monte de seguidor do canal de pessoa com uma fé superficial, falsos cristãos, né, que fica aí querendo causar confusão aqui no canal. Esse daí eu prefiro que nem venha aqui. Vai seguir seu caminho para onde quiser, entendeu? Não que você não possa discordar de mim, não estou falando de discordância, eu estou falando de pessoas que querem criar confusão, que quer confundir a mente das pessoas, para as pessoas não ir para Deus, não acreditar na vida do Senhor, não acreditar em nada que a Bíblia diz. Esse daí que eu estou falando. Não aquela que discorda de mim um ponto ou outro, que é natural. Isso aí é natural. E discorda de maneira educada e respeitosa. Aí vem um aqui que fica ofendendo os outros, xingando os outros, né? Aí você já mostra a verdadeira face sua. Porque eu não estou ofendendo ninguém. Quem eu critico e desço porrete são nos falsos profetas, nesse sim. Mas nas pessoas em geral, nos pecadores, eu sou brando com eles como Jesus é. Eu só falo, ó, vai e não peques mais, entrega a vida para o Senhor Jesus e se conserte. É isso que eu falo. O meu vídeo é para fazer a pessoa se consertar, não é para julgar o erro dela, porque eu também sou falho, entendeu? Então é isso, tá, irmãos? Então, esclarecido tudo isso, e eu tinha que desabafar isso para fora aqui, porque por causa dos falsos profetas, dos hereges que entram no meu canal aqui para criar confusão, entendeu? Para criar confusão na mente dos outros. A intenção desses daí é usado pelo inimigo, entendeu? Para poder criar a baderna, entendeu? Tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, fui.